Olá para todos. Estamos aqui novamente, para podermos trabalhar nossa escola bíblica e procurando desenvolver conhecimento em cima da palavra de Deus. Nesse mês de março, nós estaremos trabalhando a carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses, onde a gente vai tentar, extrair o que a gente espera, na verdade, é que sejamos práticos naquilo que a gente vai aprender, tomando por experiência a própria igreja de Filipos, onde Paulo manda essa carta para esses irmãos. A gente vai trabalhar hoje a questão da excelência na igreja de Cristo. O que requer de nós? O que nós, como cristãos, podemos fazer excelentemente na igreja de Jesus Cristo? A gente sempre vê aí por que não alcançar a excelência naquilo que a gente faz. No nosso dia a dia, a gente sempre faz isso já. Nós buscamos desenvolver nossas habilidades, nós estudamos, nós procuramos atingir o melhor do nosso emprego. Aqueles que são esportistas buscam seus melhores rendimentos. E nós então temos que entender que na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, não é diferente. E digo até ousando até dizer que tem que ser melhor ainda do que qualquer outras coisas. Se nós levarmos em consideração que Cristo, nos manda buscar primeiramente o reino dos céus e somente depois as outras coisas. A gente parte aí de um texto base para a aula de hoje, de Filipenses 1, 27 a 30. Eu vou ler com vocês. Somente portai-vos de um modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. Presta bem atenção nisso que nós acabamos de ler, porque tem algumas particularidades dentro desses versículos que nós lemos que tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Nós estamos vivendo um tempo aí onde a gente tem visto medo, pânico, a gente tem visto pessoas vivendo atemorizadas, pessoas que questionam Deus porque algumas coisas acontecem com elas, mesmo elas sendo filhas de Deus. É como se o fato de sermos cristãos, isso já nos blindasse e nós não pudéssemos passar por nenhum tipo de aflição na terra ou de perdas, ou seja o que for. E a gente precisa entender que Paulo, nessa carta especificamente, ele pretende levar seus leitores a uma percepção sobre a possibilidade de irmos um pouco mais além do que simplesmente um pouco mais além daquilo que nós já conhecemos na nossa vida cristã. Ele vai, num certo modo, ele vai advertindo essa igreja sobre alguns perigos que estavam rodeando a igreja de Filipos. São dois perigos claros, um que é externo, um que é interno. Nessas ameaças, as ameaças e perseguições, que seriam as ameaças, seriam os perigos externos. Era uma igreja que estava sendo perseguida. E também por dentro da própria igreja, que tem a ver com a possibilidade de desmoronar, a unidade da igreja de Filipos. Então nós vamos partindo aí, entendendo o que Paulo quer, na verdade, passar para essa igreja e que serve para as nossas vidas, porque nós também somos igrejas. Paulo chama a atenção dessa igreja, então, para essas duas ameaças, como eu falei, as ameaças das perseguições e esse desmoronamento da unidade. No versículo 27, quando nós lemos lá, a priorização que Paulo dá naquele versículo é para a santidade. Nós temos alguns problemas nessa igreja, que é a oposição ao apostolado de Paulo e um evangelho que vai sendo relativizado. É muito interessante isso, nós observarmos que algumas pessoas estavam pregando o evangelho de Cristo por motivos estranhos, motivos que não tinham a ver com aquilo que se esperava de quem realmente tinha se convertido ao Senhor. E na verdade o que existia nessa estranheza de pregação de mensagem é que eram pessoas que tinham uma inveja de Paulo e eles o atacavam, tentando colocar realmente em dúvida
o apostolado de Paulo, ele como apóstolo de Jesus. Era conhecedor aí, né, era sabedor aí de que algumas pessoas entravam na igreja, que estavam entrando na igreja, mas elas não estavam dispostas a mudar as suas vidas. Elas não estavam dispostas a repensar a maneira como elas viviam. E isso foi um grande problema interno dentro da igreja. Então, quando a gente vê uma pessoa que se apresenta ao Evangelho, uma pessoa que se diz convertida, transformada pelo Evangelho, ela confronta, os seus problemas, na verdade, são confrontados. E isso claramente pela palavra de Deus. E ela se deixa confrontar, ela não resiste a essa confrontação dos seus problemas. Ela não quer, na verdade, sustentar a velha vida, mas ela quer passar por um processo e viver uma nova vida, como é a proposta do Evangelho. É interessante que quando a gente lê, deixa eu pegar aqui, ó, 1 Pedro 2,16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O que estava acontecendo é que pessoas estavam usando dessa chamada liberdade, porque uma coisa que a gente tem que entender é que o Evangelho, quando entra na vida de uma pessoa, ele traz a liberdade para ela, né? Ela é livre, então. Mas isso não pode dar margem para libertinagem, não pode servir de desculpa para fazer mal ao outro. E um outro aspecto que, embora o Evangelho traga essa liberdade, ele também delimita. Quer dizer, não é porque essa pessoa se deslivra, a liberdade conquistada por ela não pode ultrapassar um limite. Por isso que quando fala em 1 Pedro que nós devemos viver como pessoas livres, mas nós temos que estar dispostos de verdade a se entregar a Jesus como escravos, como servos dele. Então, viver essa realidade na qual nós estamos inseridos como crentes apresenta uma exortação para nós. Nós temos que viver, como está aí no versículo 27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Somos livres, mas não libertinos. Então, o que nós temos que entender é que essa palavra que está sendo ministrada à vida da igreja de Filipos, né, que quando a gente vê que nós temos que viver de modo digno do Evangelho de Cristo, nós temos que entender que esse viver de modo digno tem a ver com um padrão, um referencial, uma forma de conduta que deve ser aquela encontrada nesse Evangelho que nós estamos lendo. Ela tem que ser, então, o nosso padrão. Quando fala que nós temos que viver de modo digno, nós temos que ser um bom representante desse Evangelho. Nós não podemos dar aquilo que a gente está cansado de ouvir, que é a questão do mau testemunho, é o exemplo, a nossa atitude. E Paulo vai dar uma ênfase especial a esse Evangelho de Cristo. Ele vai usar em várias passagens, ele vai falar acerca da evangelização, acerca do testemunho, acerca da salvação. Ele vai falar, quer dizer, esse evangelho, ele é prioritário na nossa vida e ele tem que transformar e modificar a nossa forma de agir e pensar. Aos cristãos, somente será possível andar de modo digno no reino de Cristo. Presta atenção nisso, só vai ser possível andar de modo digno no reino de Cristo neste mundo se ele calçar. Aí eu vou para o próximo slide, né? Para andar de modo digno do Evangelho de Cristo, é mais do que necessário nós conhecermos o Evangelho. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece o Evangelho, se você não conhece a palavra de Deus, você não consegue andar de modo digno. É onde a pessoa relativiza, é onde a pessoa ela faz os seus negócios escusos, ela acha que não há problema na mentira, ela acha que não há problema no enganar, porque ela não pode perder aqui, não pode perder colar. Mas nós temos que entender que nós temos que calçar os nossos pés na preparação do Evangelho, como está lá em Efésios 6,15, que é um texto que fala sobre a armadura de Deus, que um cristão deve se revestir pela armadura de Deus. E aqui no caso, nós temos que nos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Nós não pertencemos a este reino, nós apenas nos relacionamos com esse reino no qual nós fazemos parte. Então, a nossa conduta, a nossa forma de agir, nossa forma de pensar tem que realmente exalar, mostrar essa transformação do Evangelho nas nossas vidas. Nós temos que viver como pessoas convertidas. Olha só,
pessoas convertidas, tanto dentro da igreja como lá fora no mundo. A isso nós podemos dar o nome de santidade. Santidade ela é uma prioridade na vida de todo cristão. Todo mundo que reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, ele tem que viver em santidade. Ele tem que confrontar, a vida dele tem que confrontar os hábitos, os costumes desse tempo. Não há outra maneira de um cristão viver se ele não viver em santidade. E aí um aspecto que Paulo vai advertir essa igreja é a preservação da unidade. É uma igreja que tem que estar unida. Não é suficiente que os crentes estejam apenas imbuídos em viver de modo digno do evangelho do Senhor Jesus. É imperativo, é uma ordem de Jesus que eles se disponham a permanecer juntos. Não existe esse negócio de cristão, servo de Deus isolado. Cristão, servo de Deus que não se relaciona, que não trabalha em conjunto, que não trabalha junto com os outros membros da igreja. Não existe santidade solitária. É somente uma igreja unida. É esse o objetivo. A igreja, os seus membros, né, do corpo, eles têm que trabalhar em conjunto, eles têm que andar juntos, eles têm que permanecer juntos, unidos pelo Espírito Santo. Nessa terra, a língua separa, os costumes separam, as culturas separam, as vontades separam, os desejos separam, mas o povo de Deus ele é unido pelo Espírito Santo. Ele está acima de tudo isso que a gente chama de vontade humana, de desejo humano, dessa diversidade humana. Ele une toda essa diversidade num único propósito. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, nós somos os membros. Então, a verdadeira igreja de Cristo ela promove unidade. A verdadeira igreja de Cristo trabalha pela unidade. Ela não trabalha para separar, ela trabalha para unir, para poder juntar e permanecer junto. Nós temos aí a história, quem conhece um pouquinho de história, né, de Alexandre o Grande, e que foi um grande conquistador ali na Ásia, né, e que foi um homem que juntou, né, vamos pensar assim, vários reinos lá através das suas grandes vitórias. Ele treinava suas tropas a ficarem bem juntas e a lutarem com menos homens. Eles formavam uma espécie de uma falange intransponível, uma falange que não era possível ser vencida. E com isso ele conquistou muitas vitórias. Então nós como igreja, nós temos que viver assim. Nós temos que lutar juntos. O fato é que algumas pessoas estão lutando, mas sempre lutando contra, mas nunca por. Devemos lutar por fazer conhecida a gloriosa verdade redentora de Deus, centrada na pessoa de Jesus Cristo. É assim que nós como igreja temos que trabalhar. É assim que nós como povo de Deus, pertencentes a um único corpo, temos que nos mover e caminhar. Russell Shedd, né, que é o nosso um ano de referência bíblica, teológica para nós, né, ele bate muito, ele que trabalha muito esses aspectos dessas falanges aí de Alexandre o Grande. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, que nós não podemos, como igreja, permitir que haja nenhuma divisão dentro da nossa igreja. Olha o que Jesus fala aqui em João 17, 21 e 23. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste. Então, é algo que Jesus conquista para nós na cruz. Se você olhar o Evangelho de João no capítulo 17, isso aqui é uma oração que Jesus faz. É a oração sacerdotal de Jesus. Ele sempre fala, olha, ele e o Pai são um e nós somos um com eles. Nós passamos a fazer parte da família divina quando Jesus morre na cruz. Ele nos tira lá do inferno, nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca sentados com a família divina. Então é inadmissível a igreja viver desunida. Uma igreja desunida é a forma que o diabo encontra para destruir essa igreja. Certo? Então, os irmãos que não estão juntos num passeio, né? Nós não estamos juntos em um passeio no parque de diversões. Nós estamos juntos, firmes, no meio de uma luta pela fé evangélica. Esse é o objetivo de permanecermos juntos.
lutarmos pela fé e não por modismos ou doutrinas de homens. Não se trata do que eu quero, não se trata do que alguns querem, não se trata do que o homem quer, não se trata do que o mundo quer. Se trata do que Deus quer. Isso é reino de Deus. Por isso que nós temos que suprimir as nossas vontades, sempre suprimir as nossas vontades em detrimento daquilo que é importante. É muito bonito a gente cantar a música que o Senhor cresça e eu diminua, se sendo que na prática isso não acontece. Isso é exatamente dessa maneira que nós temos que viver. Nós temos que diminuir e Cristo tem que crescer. Os inimigos, né? Vamos pensar aqui, nós temos na nossa vida, na nossa caminhada nessa terra, os inimigos da cruz de Cristo. 1 Pedro 5, 8, 9 fala que sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Paulo ele vai nos advertir e mostra que tem conhecimento dos inimigos da cruz de Cristo. E nós temos aí esses inimigos esparramados aí para todo lado, que a única tentativa desses inimigos de verdade é impedir o avanço da igreja. É criar os obstáculos para que a igreja avance. Então nós temos que ter que todos os cantos da igreja representavam uma ameaça, ainda representava e ainda representa, porque a igreja causa mudança, gera mudança, aquele que mentia não mente mais, aquele que cultuava falsos deuses não cultua mais, aquele que se prostituía com mulheres adúlteras não faz isso mais, aquele que roubava não rouba. Isso causa impacto e causa desconforto em quem não quer fazer isso, em quem não crê. E a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes dentro da própria igreja, aqueles que se dizem cristãos sentem-se incomodados com aqueles que são capazes de promover mudanças na sua vida. Porque no fundo ele não tem coragem de fazer e não quer que o outro faça. Ele não crê e não quer que o outro creia. E aí porque isso causa desconforto nele. Então, esses são alguns dos impedimentos que a sociedade, ou até mesmo dentro da própria igreja, já que a Bíblia fala de apostasia, daqueles que queriam promover esse tipo de adversidade ou de oposição à cruz de Cristo. Aqui em Filipos, a situação não era diferente, não. Né? Haviam crentes que haviam testemunhado a violência com que Paulo foi tratado, porque uma coisa que quando Paulo chegou em Filipos, ele foi arrastado pela cidade, foi encarcerado, justamente para tentar inibir e impedir as pessoas. Se vocês fizerem isso, vocês vão terminar como ele está terminando aqui. Mas Paulo encoraja para que nós tenhamos ousadia para enfrentarmos adversários, daqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. Eu quero te alertar porque estão se levantando contra a igreja de Cristo na terra. Querem destruir a igreja de Cristo na terra. Aí Paulo fala na 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha só, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo, ele então vai bater muito em cima dessa tecla de nos levarmos a nós entendermos que nós temos que estar alertas o tempo todo, né? Entendendo que Satanás vai se levantar contra a igreja, ele vai usar pessoas para se levantar contra a igreja. Eu quero te lembrar um episódio que ele falou na boca de Pedro e Jesus repreendeu Satanás na boca de Pedro, o apóstolo. Então, pode ser que isso aconteça dentro da igreja também. Pessoas que sejam usadas como instrumentos de Satanás para impedir o avanço da igreja. E a gente precisa entender que essa batalha, muitas vezes, não é contra essa carne, não é contra a pessoa, mas é algo que a gente tem que colocar diante de Deus, entendendo que Ele vai sim dar todo o entendimento, vai nos dar todo o discernimento para nós conseguirmos combater esse tipo de situação. Então nós não somos do tipo de pessoas que nos amedrontamos. Olha só que Paulo tenta nos ensinar aqui. Nós não nos amedrontamos, nós não nos intimidamos, nós não recuamos e também não retrocedemos. E isso precisa ganhar espaço nos nossos corações. Isso precisa ganhar espaço e precisa
tirar tudo aquilo que tem nos feito recuar, nos tentado intimidar, porque nós não fomos chamados para isso. Então não interessa o que está acontecendo hoje na Terra. Não interessa o que está havendo, quais são as situações que estão acontecendo, que poderiam, de um certo modo, tentar impedir. Nós, como igreja, temos que ir para cima e não ficarmos escondidos, recuados e com medo. Mateus 16, 18 fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E a gente acha que, quando a gente lemos um texto desse, a gente acha que é o próprio diabo descendo na terra, se materializando e indo contra a igreja. Ele usaria pessoas, ele usaria sistemas, ele usaria recursos humanos para tentar impedir a igreja de ir, inclusive pessoas. Eu volto no ponto da apostasia, porque quando a gente fala de apostasia, a gente acha que é um incrédulo que vai vir contra ele. Não, é uma pessoa que se dizia crente, que se levanta contra o avanço da igreja de Cristo. Esse é o apóstata. É o crente, um ex-crente, perseguindo aquele que crê em Cristo. Então nós temos que tomar cuidado aonde nós estamos nesse exato momento. Eu quero trazer para vocês aqui um texto, esse texto de Gênesis, que fala que, está em Gênesis 3, 6 e 7, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Presta atenção, porque isso tem relação com a graça de Deus. Nós temos hoje um cristianismo moderno, uma mensagem moderna que fala que seria graça. Graça, nesse contexto moderno de evangelho, é que tudo aquilo que é prazeroso, desejável aos olhos, agradável ao paladar e que produza prosperidade material. Hoje isso é graça. E isso é exatamente o que aconteceu no Éden. Porque foi exatamente isso que Eva olhou e partilhou com Adão. Foi a questão de era prazeroso, era desejável aos olhos, era agradável ao paladar e produzia uma prosperidade, que era a questão elas queriam ter o conhecimento sobre todas as coisas, eles queriam obter o que o entendimento deles era de Deus. Então, nós vamos olhar esse tipo de graça que está modernamente falando aí, não procede de Deus. Nós temos que rejeitar esse tipo de graça, porque o conceito de sofrimento está fora desse pacote. Aí é onde entra aquela situação que o crente não quer se permitir ser atribulado. Ele não pode ter perda, não pode perder o emprego, não pode passar por uma enfermidade, não pode, humanamente falando, ele é um fracassado. E não é isso que Jesus fala para nós. Né? Então, quando a gente vê, né, essa questão do evangelho em si, da própria palavra, né, que vem contra tudo isso que a gente entende que é uma mensagem torta, uma mensagem que não traz benefício nenhum, ou que demonstra de verdade alguma coisa relacionada ao reino de Deus, ou que tem sentido no aspecto da graça, porque graça, do ponto de vista, é algo que nós merecemos. Vamos observar aqui, olha, Filipenses 1, 29. O texto básico da nossa aula: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Lá em Mateus 5, 11 a 12, olha que Jesus fala: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A grande questão, então, nós temos que concluir com essa aula de hoje, que Paulo estava encorajando a igreja de Filipos, a enfrentar essas adversidades que levantavam contra ela. Primeiro, firmando os seus pés no Evangelho de Cristo. E segundo, permanecendo unidos como um só corpo, defendendo essa unidade, a unidade da fé. Então, nós como igreja temos que entender o seguinte: nós somos diferentes, sim. Nós somos um povo separado por Deus. Nós somos um povo chamado para viver de forma digna do Evangelho. Somos um povo chamado para viver diferente desse mundo.
Então, meu querido, se você está se moldando a esse mundo e está vivendo como esse mundo dita, eu quero te dizer que você está no caminho errado, você está fora do padrão estabelecido por Cristo para a igreja. O convertido, ele vive nova vida, ele vive novidade de vida. As velhas coisas passaram e ele vive um tempo novo na vida dele. É isso que nós precisamos entender para a gente poder viver e praticar de verdade o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe e Deus nos fortaleça nesse tempo para sermos igreja nessa terra.